a sofrer mais e mais, porque julgas as lutas perdidas, se o Senhor está a te ajudar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a segunda mensagem do profeta Ageu para o povo de Deus naquela ocasião. A primeira foi uma mensagem de exortação para que retornassem à obra de construção do templo de Deus, a qual eles haviam abandonado. Deus ele encoraja o povo através do profeta com sua presença gloriosa. Deus encoraja se colocando ao lado, adiante, na retaguarda, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E Ele sabe disso. E Ele deseja nos ajudar. Assim como Ele incentiva o povo com a sua presença, Ele nos incentiva a continuar lutando, servindo, sempre contando com o seu apoio. A primeira mensagem de Ageu foi dirigida aos líderes da nação. Em Ageu 1:1 nós podemos ver isso, porque eles tinham que iniciar a obra. Liderança que serve a Deus não é a que manda, mas a que dá exemplo para o povo de Deus seguir. Nós vemos esse princípio também na Nova Aliança, com relação aos presbíteros, que são os que pastoreiam a igreja de Deus. Deus diz através do apóstolo Pedro a esses homens: não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. 1 Pedro 5:3. É certo que Deus nos estimula com o seu exemplo. Por isso Jesus, sendo Senhor, Ele disse: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que nós possamos assimilar e, se queremos estimular pessoas a servirem a Deus, precisamos nós mesmos servir a Deus. O povo, sendo o rebanho de Deus, é incluído nessa mensagem do profeta Ageu, porque o objetivo era encorajá-los para a tarefa a ser executada. A ordem de Deus é urgente e Ele garante o sucesso da obra com a sua presença. Por isso, eles não deveriam ficar desanimados, como da primeira vez em que lançaram os alicerces do templo, quando voltaram da escravidão de Babilônia.
Eles iniciaram a obra, mas por causa de dificuldades e opressão dos inimigos, abandonaram a obra de Deus. Por quase 20 anos, entre 16 e 20 anos, o povo estava desencorajado, também pela relativa falta de esplendor do novo templo, pois muitos deles haviam visto o esplendor do templo de Salomão e viram com seus próprios olhos a sua destruição. Mas também estavam desencorajados pelas dificuldades que encontraram na primeira tentativa de reconstruir o templo quando voltaram para Jerusalém. Mas a presença de Deus deveria motivá-los a dar continuidade na obra e a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus. Relacionamento que havia sido quebrado anteriormente pela desobediência deles e o descaso com a obra do Senhor. Mas Deus é bondoso, é misericordioso e concede sempre nova oportunidade. Está dando nova oportunidade para esse povo naquela época e certamente está dando nova oportunidade para nós hoje. Se você está ouvindo essa palavra e não tem andado de acordo com o que Deus espera e não tem servido como Ele espera, é uma grande oportunidade que Ele está nos dando para nos arrepender e mudar. Nós precisamos de encorajamento em nossa vida e Deus sempre estará sempre nos encorajando através de sua palavra. Foi assim que ele fez com Josué, quando Moisés foi para estar com ele. Antes da morte, Deus passou a responsabilidade para Josué, mas o encorajou a assumir a grande obra de conduzir o povo até a terra prometida. Em Josué 1, de 6 a 9. Josué precisava ser corajoso em cumprir, obedecer à lei de Deus. Isso o povo havia perdido na época de Ageu. Josué precisava ser corajoso em falar, ensinar a lei de Deus. Assim teria sucesso na obra a ser realizada. Certamente, o nosso sucesso espiritual depende da nossa obediência àquilo que Deus tem nos ensinado. Paulo, em certa ocasião, o apóstolo Paulo, foi encorajado pelo Senhor a dar continuidade na obra que o Senhor começara através dele. Em Atos 23, 11. Nos momentos de crise e dificuldades, Deus sempre está lá para encorajar e ajudar. Tão somente precisamos ter um coração disposto a obedecer a sua palavra. Em outra ocasião, o Paulo, o apóstolo, estava desanimado, mas Deus o animou com sua presença, dizendo: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. Que injeção de ânimo Deus deu! E Paulo continuou a obra do Senhor. Deus é fiel em cumprir suas promessas. Ele prometeu a Josué que ele, com o povo, herdariam a terra prometida. E ele cumpriu. Prometeu que Paulo chegaria a Roma. E ele cumpriu. Se cremos em sua presença em nossa vida, ele cumprirá a obra que nos chamou para realizar. Agora, qual é esta obra que Deus confiou em nossas mãos? Que obra é essa? Certamente não é a reconstrução de um templo, pois nós somos o templo do Espírito hoje, como já falamos em outra ocasião. Mas a obra que Deus nos chamou para realizar
tem a ver com a restauração de vidas que se encontram destruídas por causa do pecado. E como é que nós vamos fazer isso? Pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Coragem para anunciar, porque quando nós anunciamos, Deus transforma a vida das pessoas e restaura o relacionamento delas com Ele mesmo, como fez conosco um dia. Porque Deus está adiante de nós. Ele está conosco e abrirá todos os caminhos e tirará todos os obstáculos. Se a obra é grande demais, ouça Deus dizendo: coragem, porque eu estou com vocês. Se as lutas estão intensas, se as aflições estão crescendo cada vez mais, se as dificuldades estão aumentando e parecem gigantes, intransponíveis, Deus se coloca adiante. Ele se coloca na retaguarda. Ele se coloca ao lado e diz: coragem, eu estou com você. Que Deus te abençoe. Oh, não temas, confia somente, confia que Deus te sustentará. Se creres e esperares em Deus, a vitória sorrindo